Fala, gurizada! Aqui é o professor Éder e nós vamos para a nossa primeira videoaula aqui no canal, que tem como intuito não só ajudar os alunos das aulas presenciais, mas também qualquer um que seja interessado em tirar dúvida sobre os 3 programas que nós vamos abordar aqui, os 3 assuntos, né? Que é Word, Excel e CorelDRAW, do básico ao avançado. Vamos então aí para nossa primeira aula, né? Sem mais delongas, bora para a aula! Então, nossa primeira videoaula aí, nós vamos falar um pouco sobre o Word. Nós já temos aqui a nossa interface do Word 2013. A gente tem uma interface bem simples, né? Quem tem aí uma interface aí do 2010, tem o Word 2010 ou 16, ou 2016 instalado na máquina. Não se assuste, porque não há tantas diferenças. 2010 para o 2013 não tem essa primeira interface que nos apresenta aqui, mas no mais é muito parecido. Tá? A gente tem aqui na nossa interface, essa primeira interface nos apresenta alguns modelos prontos aí do nosso Word. Desde currículo, panfleto de evento, outros, né, cartão e assim por diante. A gente vai começar com o básico do básico, então a gente vai começar com um documento em branco. Tá aqui o nosso documento em branco. A gente tem aí a nossa faixa de opções com algumas ferramentas, né, no nosso Word, abas, né, inserir, design, layout de página, referência e assim por diante. Vamos começar a trabalhar o básico, mas para a gente ter o básico a gente precisa de um texto para editar. Então a gente vai colocar aí um nosso comando para que o Word produza esse texto para nós. Como é que vai funcionar? Bem simples. Igual rand, não faz diferença maiúsculas e minúsculas, né? Rand é o comando que quer dizer randomizar, né? Aleatório, um texto aleatório. Shift, parênteses, segura o botão Shift do seu teclado e o parênteses que fica sobre o número 9 no teclado alfanumérico. Primeiro número que vai aqui, né? A gente vai digitar aí 3 neste caso. O primeiro número faz referência ao número de parágrafos, a quantidade de parágrafos que vai ter o nosso texto. Vírgula 5. Então a gente quer um texto com 3 parágrafos e 5 linhas. Shift, segura o Shift e bate o parênteses, o fechar de parênteses que está sobre um número 0 no teclado alfanumérico. Segura o Shift e parênteses. Tá? Fecha o parênteses. Enter. Ok. Apareceu aí então o nosso texto com 3 parágrafos, né, e 5 linhas cada parágrafo aproximadamente. Vamos para as coisas mais básicas do Word. A gente não tem como fazer nada com o nosso texto se a gente não selecionar o texto. Então vamos para as formas de seleção. A primeira delas, né, dando um clique, sempre com o mouse à esquerda, né, do nosso parágrafo. Na nossa margem esquerda, um clique vai selecionar uma linha, né? Um clique, uma linha. 2 cliques, o parágrafo inteiro. 3 cliques, o texto todo. Outras formas de seleção, agora dei um clique aqui no meio do texto para perder a seleção. Outra forma de seleção é o texto inteiro, selecionar o texto inteiro usando o teclado. Segura o Ctrl e bate a tecla T. T de tudo. Então, Ctrl mais a letra T, nós temos aí a seleção completa do nosso texto. Vamos às ferramentas mais básicas. A gente tem aí na nossa faixa de opções, na nossa aba página inicial, a nossa fonte. Nós temos aí qual é a intenção da fonte. A intenção da fonte basicamente é mudar o formato da nossa letra. Vocês veem as letras se alterando conforme a gente vai passando o mouse sobre a fonte. Algumas fontes talvez não sejam idênticas que vocês tenham no computador de vocês, porque algumas fontes são instaladas. Elas não vêm como padrão do nosso Word. Elas têm que ser baixadas na internet e instaladas manualmente, mas é bem fácil a instalação.
Caso alguém tenha dúvida, bota nos comentários e a gente faz um vídeo explicando como fazer isso, tá? É bem simples. Então aqui basta eu clicar no texto, né, na fonte que eu quero, e ela vai ser aplicada aqui no meu texto. Outra forma também é eu clicar ali na fonte e, se eu sei o nome da fonte, digitar. Por exemplo, Times New Roman. Basta eu digitar, ó, nem terminei de digitar e ela já aparece, aparece todo o nome dela ali, e basta um Enter e eu simplesmente já tenho ela aplicada no meu texto. Ao lado aí o tamanho da fonte, mesma ideia que a fonte em si, né, que o formato da letra, eu posso digitar também o tamanho da fonte se eu quiser, dou um Enter e ele é aplicado. Vamos colocar aqui o tamanho padrão, que é 12. Vocês têm os efeitos negrito, itálico e sublinhado. Geralmente isso é para destacar um pedaço do texto. Raramente se usa num texto inteiro, tá, gente? Isso aqui geralmente é para destacar pedaços específicos do texto. Basta vocês clicarem sobre os atributos aqui, sobre os botões, ou usar os comandos do teclado. Ctrl N para negrito. Ó, notem que automaticamente, quando eu bato Ctrl N, aparece, já fica marcado ali o N de negrito e é aplicado o texto. Ctrl I de itálico e Ctrl S de sublinhado, para desativar esses efeitos da mesma forma. Depois vocês têm ali, ainda com o texto selecionado, né? Vocês podem trocar a cor do texto. Ó, a gente tem aí a troca da cor. Basta colocar o mouse em cima e a gente já vê a cor sendo aplicada ao texto. Eu quero que essa cor fique em definitivo no texto, basta eu aplicar. Ao lado a gente tem aí a cor de realce do texto, que é uma espécie de marcador de texto. Basta eu clicar, ó, passo o mouse ali e ele vai aplicar. Clico sobre aquela cor que eu quero e ela fica marcando o texto, tá? Outro detalhezinho bem importante: quando a gente aplica esse atributo, a nossa seleção se perde. Então a gente tem que selecionar de novo. Ctrl T e tudo é selecionado. Ó, agora aqui, ó, a gente sempre, quando a gente tem dúvida numa ferramenta, não lembra o nome da ferramenta ou o que ela faz, basta eu botar o meu mouse em cima e olha ali, aparece o nome da ferramenta e o que ela faz. Bem simples, tá? Agora vamos para os alinhamentos do nosso texto. Nós temos aí o nosso alinhamento à esquerda, que é o padrão, né? Todo texto inicia assim. Centralizar, o texto totalmente centralizado, o texto à direita e o texto no formato justificado, o formato de caixa, como alguns dizem. Totalmente reto, totalmente linear. Essas são as ferramentas mais básicas aí do nosso Word. Isso encerra a nossa primeira aula de Word. Assistam também a nossa primeira aula de Excel e a nossa primeira aula de CorelDRAW, explicando as ferramentas básicas. Qualquer dúvida, opinião ou xingamento, posta nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube. E é isso aí. Um abraço.